Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar. Vamos ouvir a palavra desta noite com o presbítero Alexandre. Pai do Senhor para os irmãos. Glória a Deus. Que o Senhor Jesus possa falar ao coração dos irmãos, como falou ao meu coração. Eu, quando fui convidado pelo pastor para pregar a mensagem, eu queria pregar sobre uma coisa, mas o Espírito Santo me incomodava para falar de outra coisa. E nós temos que obedecer à voz do Espírito Santo, porque nós cremos que quando nós falamos, quem fala é o Espírito Santo de Deus. E Deus me incomodou muito em falar sobre cura. Eu falei, Deus, mas eu queria falar de outra coisa. Mas Deus falou, fala sobre cura. E o texto que vinha em minha mente é um texto que eu preguei numa quinta-feira, alguns meses atrás, e alguns outros textos que eu vou ler aqui, que estão em Lucas. E Deus me incomodou tanto, eu falei, Deus, mas eu queria falar um pouquinho sobre libertação. E aí Deus falou, mas a cura tem a ver com libertação. A cura física e a cura espiritual. E assim, através da palavra, através das mensagens, eu espero conseguir transmitir para os irmãos o que Deus me falou, né? Glória a Deus, que eu achei muito bonito. Vamos ao texto, irmãos. Lucas capítulo 8, no versículo 40 ao 42, depois nós vamos pular lá para o 49. Os irmãos abram, eu espero. São textos bem conhecidos dos irmãos. E o interessante é que Deus, eu já preguei sobre esses textos aqui, e todas as vezes Deus me usou de maneira diferente. Vamos à leitura. Quando Jesus voltou, a multidão o recebeu com alegria, porque todos estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, suplicou-lhe que fosse até a sua casa, pois tinha uma filha única, de uns 12 anos, que estava morrendo. Vamos aqui ao versículo 49, irmãos. Os irmãos fiquem com a Bíblia aberta, que nós vamos voltar a falar um pouquinho da mulher do fluxo de sangue também. Enquanto Jesus ainda falava, veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga dizendo, a sua filha já morreu, não incomode mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse, não tenha medo, apenas creia, e ela será salva. Tendo chegado a casa, Jesus não permitiu que ninguém entrasse com ele, a não ser Pedro, João e Tiago, além do pai e da mãe da menina. Todos choravam e pranteavam, mas Jesus disse, não chorem, ela não está morta, mas dorme. Riram-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Mas Jesus, tomando-a pela mão, disse em alta voz, menina, levante-se. E voltou-lhe o espírito. Ela imediatamente se levantou, e Jesus mandou que dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas Jesus lhe advertiu que a ninguém contasse o que havia acontecido. Primeiramente, irmãos, tem uma pergunta aqui nesse texto. Por que Jesus só deixou Pedro, Tiago e João entrar com ele? E o pai e a mãe da menina? Por quê? Nesse texto bíblico, Deus me tocou aqui porque ele incomodou, ele não permitiu. Irmãos, olha a dificuldade desse pai. A filha doente, e ele já devia saber da situação dessa menina, que era grave. E ele vai até Cristo, ouvindo falar, talvez ouvindo até os ensinamentos de Cristo. E ele chega até Deus. E aí o que acontece? Veio um lá e disse assim, olha, não incomode mais o mestre. Ela já morreu.
Olha que coisa, que balde de água fria na fé do homem. Aí o outro veio e falou assim, olha, aí Jesus diz, ela não está morta. Aí outros vão e começam a zombar. E aquele homem estava junto. Os irmãos entenderam porque Jesus disse, só entra aqui Pedro, Tiago, João, o pai e a mãe. Irmãos, às vezes em nossas vidas, Deus ele vai tirar esse tipo de gente da nossa vida. Porque eles não entram no céu, a palavra diz. E eles não permitem que ninguém entre. Olha aqui, veio lá, morreu, não tem mais jeito. Outros zombaram porque ela estava morta, caçoaram. Entenderam porque Jesus não deixou eles entrarem. Eles querem espetáculo, eles querem show, eles querem bagunça. E a salvação de alma é algo importante. É a prioridade para Cristo, por isso que Ele morreu na cruz por nós. Aí Ele vem, vendo a fé daquele homem, daquele pai, que era um chefe na sinagoga, e Ele cura a menina, restaura a saúde da menina. É um Cristo que fez isso naquela época e faz hoje. E teve um segredo aí. Porque esse homem enfrentou essa dificuldade e venceu. Olha aqui o texto. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe na sinagoga, e prostrando-o aos pés de Jesus, em outras versões diz, aqui na minha diz suplicou, que ela suplicou a Cristo, em outras versões diz que ele adorou. Irmãos, um verdadeiro adorador move o coração de Deus, não importa qual a situação difícil que você está passando. Aqui eu vi muitos pedidos de irmãos doentes. A irmã Elma até foi embora com pressão alta, né, pastor? E hoje eu creio que esse Deus que curou essa menina e a ressuscitou, pode curar a irmã Elma, pode curar a irmã Maria Gersina, pode curar você que está aí hoje, pode curar o teu marido, a tua esposa, o teu filho, o teu pai, o teu vizinho, o teu amigo de trabalho. Ele adorou. Deus está procurando verdadeiros adoradores, para Ele curar, para Ele restaurar, para Ele salvar, para que seja um canal de bênção na vida de outros. Esse homem pediu pela tua filha. E olha o desespero de um homem vendo a filha morrendo. Ele correu logo. O que ele fez? A primeira coisa, se prostrou diante de Deus, se prostrou diante de Cristo e o adorou. Ele demonstrou a sua fé. Ele demonstrou que não era nada, que ele não podia fazer nada pela tua filha. E muitas vezes, nós estamos assim, que nem essas pessoas que dizem, olha, não adianta mais, já morreu. Não adianta mais, está com câncer. Não adianta mais, está todo perdido aí na cachaça, na droga. Não tem mais jeito. Nós estamos como essas pessoas que a Bíblia classifica de incrédulo. Por isso que Jesus não deixou eles entrar, porque eles não têm fé e atrapalha a fé de quem tem. Nós não podemos ser assim, irmãos. Então nós não podemos ter só a cura física, temos que ter a cura espiritual para que nós não sejamos como eles. Aleluia. E muitos até zombaram, muitos escarneceram de Cristo, já está morta. E eles estavam lá ganhando o seu dinheirinho. Eles não estavam preocupados com a família, com a dor daquele pai. Cristo não vai entrar. Irmãos, Deus vai tirar da tua vida quem não pode entrar. Não adianta você insistir. Mas aí a gente fica, não, mas eu sou crente, tem que estar junto nada. Você pode orar, falar do amor de Deus, mas tem pessoas que não dá para estar junto. São zombadores, escarnecedores, incrédulos. E muitos se intitulam evangélicos. E não acreditam mais em milagres. E muitas vezes, esse balde de água fria nos contamina. E a gente fica assim também. A gente vem na casa de Deus não acreditando que vem milagre nenhum.
Vamos falar para nós mesmos. Quantos aqui vieram aqui tendo a certeza que ia ter um milagre? Os irmãos estão entendendo a colocação de Deus para nós? Deus, Ele quer o quê? Que nós vamos adorá-lo, mas a certeza do milagre. Isso é fé. Aquele homem passou todas as barreiras para clamar e o adorar pela cura da filha, e ele conseguiu. A menina estava lá doente, não podia pedir nada para Cristo. Talvez era uma criança sem entendimento, tinha condição, não sabia nem quem era Cristo. Ele sabia. Então ela foi curada pelo amor do Pai, pela fé do Pai. Muitos podem ser curados hoje pela minha fé e pela fé dos irmãos. Jesus pode alcançar a irmã Elma, pode alcançar a irmã Maria Gersina, pode alcançar os irmãos que estão lá no hospital e a gente nem conhece. Mas esta noite, através do clamor da igreja e a adoração da igreja, o Senhor pode curar. Irmãos que estão sofrendo fisicamente com doenças e espiritualmente também. Nós temos que interceder para que eles se fortaleçam e cresçam e possam estar aqui dando glória a Deus, firmes na presença do Senhor. Agora vamos para outro texto, irmãos. Outra dificuldade. Mesmo Lucas capítulo 8, o versículo 42b, depois segue o 43, da mulher enferma, que os irmãos conhecem como a mulher do fluxo de sangue, conhecem bem. Enquanto Jesus caminhava, as multidões o apertavam. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e que havia gastado todos os seus bens com os médicos, sem que ninguém a pudesse curar. Veio por trás de Jesus e tocou-lhe na borda da sua veste, da sua capa. E logo a hemorragia estancou. Mas Jesus perguntou: quem me tocou? Como todos negaram, Pedro disse: mestre, e a multidão que o rodeia é grande e o aperta. Mas Jesus insistiu: alguém me tocou porque senti que de mim saiu poder, saiu virtude. Foi diferente. Alguém me tocou porque senti que de mim saiu esse grande poder. A mulher, vendo que não podia passar despercebida, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante de Jesus, declarou, à vista de todos o povo, o motivo por que havia tocado nele e como imediatamente tinha sido curada. Então Jesus lhe disse: filha, tua fé te salvou. Um texto conhecidíssimo dos irmãos. Irmãos, olha a dificuldade desta mulher. Ela lá em Levítico, se os irmãos forem ler, ela era considerada impura. Ela não podia nem estar no meio da multidão. E quem tocasse nela, ou se ela sentasse em algum lugar, a pessoa que sentasse também era impura. Olha a dificuldade que aquela mulher tinha. E ela gastou todo o seu dinheiro, tudo que ela tinha. A Bíblia não fala, mas ela ficou lisa. Ou seja, talvez vendeu até a propriedade. E ela estava sem nada, sem nada. Olha a dificuldade que ela enfrentou. E sabe qual era a maior dificuldade dela? A multidão. Como que ela ia chegar perto do mestre? Se alguém descobrisse que ela estava daquele jeito, que a situação dela ia ficar pior. Mas a fé dela era maior que a multidão. A fé dela era maior que a doença que ela tinha. Talvez muitos chegaram para ela: olha, você tem 12 anos que você está desse jeito. Aqueles mesmo lá que disseram: já está morta a tua filha, não incomoda mais o mestre. Talvez muitos chegaram para ela e falaram: você vai fazer o que lá? Você vai ser apedrejada, filha. Eles não vão deixar você nem chegar perto de Jesus. Mas, irmão, Jesus não é um político famoso. Jesus não é um showman. Ele é um libertador daquele que o adora. Ele é um libertador daquele que o teme, daquele que o reconhece como soberano, como Deus, daquele que o entende que Ele é poderoso para curar, independente da situação.
E ela entendeu isso. E ela foi. E ela tocou na orla do vestido de Cristo. E ela foi curada na hora. Na hora, irmãos. Se eu e você tiver metade dessa fé hoje, as pessoas que aqui estão doentes serão curadas. Eu não estou falando toda essa fé não, que eu acho difícil chegar. Mas metade dessa fé, as pessoas serão transformadas. Às vezes eu não estou doente, mas aqui nós vimos vários irmãos com pedido de oração. Às vezes lá no seu trabalho a pessoa está doente, no teu vizinho, um familiar. E hoje, irmãos, é a hora de nós enfrentarmos essa multidão. É a hora de nós tocarmos em Cristo por essas pessoas ou por nós mesmos. Essa mulher estava pedindo por si, aquele homem pedindo pela filha, mas todos tinham uma fé inabalável, todos queriam chegar até Cristo, eles entenderam que para ser curado, tinha que chegar lá. E nós não podemos tomar atalhos, irmãos, temos que chegar em Cristo. E como vamos chegar em Cristo? Sendo verdadeiros adoradores. Essa mulher, sem nada, imagine, irmãos, a roupa talvez que ela estava vestida, se ela não tinha mais nada, talvez ela estava toda suja, magra, acabada, com aparência de doente, 12 anos com uma hemorragia. Olha os irmãos, se os irmãos forem mentalizar isso, talvez quando ela chegasse perto, as pessoas tinham até nojo dela, as pessoas não queriam nem chegar perto. E nós temos que ser crentes melhores. Nós temos que ver que essas pessoas precisam chegar até Cristo. E nós não podemos ser como aqueles homens que falaram, olha, não tem mais jeito, morreu. Ou caçoar e zombar dessas pessoas, como aqueles que zombaram quando o próprio Cristo disse que ela não estava morta. Imagine o que essa mulher passou. E ela foi curada através da fé. E quando ela tocou no mestre, ele disse, houve algo diferente aqui. E o próprio Pedro, ensinado por Cristo, convivendo com Cristo, não entendeu. Como assim? Jesus, olha tanta gente te apertando, não tem nem como dizer quantos estão te tocando. Não, você não entendeu, Pedro. Saiu poder. Saiu poder. Sabe como sai poder de Cristo? Quando nós temos fé. E se nós tivermos fé, esse poder vai chegar até o doente. É o poder de cura. É o poder de transformação da saúde física e da saúde espiritual. Aí o que acontece? Jesus indagando, saiu sim poder de mim, alguém me tocou com fé, foi alguém diferente de toda essa multidão que está em volta de mim. Talvez me seguindo pelo que eu vou dar, e ela estava me seguindo pelo que eu sou. Ela queria tocar porque sabe que eu sou Deus e tenho o poder de curar. E muitos aqui talvez estão me seguindo pelo que eu posso dar. Deus, Ele quer verdadeiro adorador. O verdadeiro adorador busca Ele pelo que Ele é, não pelo que Ele pode dar. E se nós buscarmos o adorarmos pelo que Ele é, Ele vai curar, irmãos. Ou nós vamos crer que Ele curava só no texto bíblico, só naquela época? Será que Ele não pode curar agora? Será que Ele não pode? Será que Ele está impedido? Aleluia. Pelo que o texto bíblico diz aqui, é somente a fé, somente acreditar, somente o adorar. Aquele homem prostrou-se diante do Cristo. Ela tocou, enfrentando uma multidão, e todos tiveram êxito. Por que nós não podemos ter esse êxito? O que está atrapalhando a nossa fé? De chegar até Cristo, de ser intercessores dessas pessoas que estão doentes, se nós não estivermos doentes. O que vai impedir de nós sermos curados, de chegar até Cristo? O que está impedindo? Se Ele morreu na cruz e o véu se rompeu de alto a baixo, Ele nos deu livre acesso. O que impede eu e você de chegar até lá? Nós não precisamos de padre, de sacerdote, nós não precisamos de nada, porque
porque nós temos o sumo sacerdote Cristo, que derramou o sangue dele na cruz, para nos salvar, para nos curar, para nos transformar, e para nos levar para o céu. Aleluia. Glória a Deus. E tem um outro texto bíblico, irmãos, que eu não podia deixar de mencionar. Glória a Deus. Eu até comentei um pouco, o pastor que veio semana passada falou um pouquinho de alguns trechos bíblicos, mas não foi sobre cura. Até comentei com o presbítero Francisco sobre a atitude desse homem. Lucas capítulo 7. Olha que maravilha, irmãos. Que riqueza de detalhes, de espiritualidade e poder de Deus na vida de um homem arrependido, de um homem que chega aos pés de Cristo como se deve. Vamos à leitura. Lucas capítulo 7. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum o servo de um centurião, a quem este muito estimava, e estava doente, quase à morte. Quando o centurião ouviu falar a respeito de Jesus, ele só ouviu, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Esses, aproximando-se de Jesus, lhe pediram com insistência: ele merece a sua ajuda, Cristo, porque ele é amigo do nosso povo. Ele mesmo construiu a nossa sinagoga. Então Jesus foi com eles. Quando Jesus já estava perto da casa, o centurião enviou-lhes alguns amigos, dizendo: Senhor, não se incomode, porque não sou digno de recebê-lo em minha casa. Por isso não me julguei digno de ir falar pessoalmente com o Senhor. Porém, diga uma palavra e o meu servo será curado, porque também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens, à minha disposição, e digo a esses: vá ali, eles vão, volte, eles voltem, faz isso, eles façam, faz aquilo, eles fazem. Ao ouvir estas palavras, Jesus ficou admirado com aquele homem e, voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: olha só, irmãos, mais uma multidão acompanhando Cristo. Eu lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. Quando os que tinham sido enviados voltaram para casa, encontraram o servo curado. Irmãos, primeiramente, quando nós vemos o texto que esse centurião romano envia seus servos para falar com Cristo, parece assim, né? Ele mandou seus empregados falar. Ele não foi pessoalmente. Depois ele manda de novo, explicando: Cristo, eu não sou digno que entre em minha casa, por isso que eu não tive coragem de pessoalmente te ver. Por isso eu mandei alguns mensageiros, e agora eu mando outros, que eu ainda não me sinto digno, eu sou um pecador, mas eu creio que se o Senhor falar uma palavra, que o Senhor não é digno, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, qualquer palavra que o Senhor falar aí, ele vai ser curado. Irmãos, olha a fé e humildade deste homem. E sabe que ele estava pedindo, sabe para quem? Era para a filha, como foi Jairo? Era para si mesmo, como a mulher do fluxo de sangue? Ele estava pedindo para um servo. E por ser um centurião, era um homem de boa patente, era um homem de um status bom, de um poder aquisitivo bom. Se morrer um servo, põe 2, 3, 10 no lugar, ele tinha poder para isso. Mas ele amava aquele servo. E o que ele faz? Manda falar com Cristo. Ele intercedeu por um servo, irmãos, naquela época. Se hoje as pessoas já menosprezam quem não tem muita condição financeira, imagina naquela época, como era o preconceito. Quem não tem carro bom, quem não tem casa boa, quem não tem vestes boas, já tem esse meio. Imagine naquela época. E o que ele faz? Vai pedir, vai implorar para Cristo curar aquele homem.
Irmãos, o verdadeiro adorador move o coração de Deus. Se nós sermos verdadeiros adoradores, clamarmos com fé, o Senhor vai curar. Os irmãos que estão pedindo tanto com fé. A irmã Maria Gersina, tanto tempo no hospital, irmãos, tanto tempo sofrendo. Se nós tivermos fé hoje, como este homem, o Senhor vai curar. E o que acontece aqui? Ele se coloca num papel de uma humildade, intercedendo por uma pessoa que ele amava, mas que para a sociedade não ia entender, não significava nada aquilo. Talvez alguns falassem, aqueles que estavam lá acompanhando a doença da filha de Jairo, também falassem, esse centurião é doido. Se morrer, põe 2, 3 melhor que ele. Mas quem é de Deus não pensa desse jeito, irmãos. Quem tem o Espírito Santo de Deus, o verdadeiro adorador, não pensa desse jeito. Ele tem compaixão daquele que está sofrendo, ele tem compaixão daquele que está doente, ele tem compaixão daquele que está desempregado, ele tem compaixão daquele que está com o casamento destruído, ele tem compaixão daquele seu vizinho que está perdido na droga, no álcool, na prostituição, no adultério. Ele não julga, ele tem compaixão. Ele ora, ele clama, ele quer ver a transformação, ele quer ver a cura. Aqui o Senhor está falando de cura física, mas tem também a cura espiritual, irmãos. E muitas vezes, o presbítero Francisco leu o texto bíblico aqui em João, falando de Lázaro, que estava morto. E correram, Jesus, ele morreu, ele está morto, ele está morto. E às vezes, irmãos, nós estamos mortos espiritualmente. Qual um dos sintomas da pessoa morta espiritualmente? Ela vem para a igreja, ela já não acredita que vai acontecer nenhum milagre. Ela não acredita que hoje alguém pode ser curado. Não que ela não fale com a boca, mas na mente, na alma, no intelecto dele, diz, não vai acontecer nada, não. Vai. É o Alexandre que está pregando, Deus não vai. Isso é uma condição do morto espiritual. Ele só acredita se vir um Malafaia aqui. Ele só acredita, irmãos. Irmãos, estão entendendo? É um sintoma do morto espiritual. Ele vem na igreja e não sente prazer em estar na igreja. Ele vem como um clube social. Ele não sente prazer em dar glória a Deus e aleluia. Ele não sente mais prazer. O prazer dele é talvez até estar junto com os irmãos, abraçar, cumprimentar, que os irmãos são aconchegantes, são felizes, porque são servos de Deus. Quem é de Cristo é feliz, independente do problema. E o que acontece? Ele gosta disso. Mas Cristo está falando de outra coisa. Ele quer você aqui de outro jeito. Não só feliz com os irmãos, de se alegrar com a presença, mas de se alegrar com Ele que está aqui, de acreditar que Ele transforma, que Ele salva, que Ele cura, e Ele vai nos levar para o céu. Muitos já não acreditam mais na vinda de Cristo. Não da boca para fora, mas com suas atitudes. Muitos não acreditam mais que Cristo vai voltar. Não tem mais interesse pela obra. Eu já canto lá nos varões, tá bom. Já canto meia boca lá, o Marco me chama às vezes lá, eu vou, canto umas 2 vezes, tá ó. Uma vez cada mês, 2 meses eu estou lá. Sintoma de morte espiritual, irmão. Outro sintoma de morte espiritual. Quantas vezes nessa semana você orou pelo teu irmão que está doente? Pelo teu vizinho? Pelo teu amigo de trabalho? Vou facilitar. Pelo filho? Se não orou nem pelo filho, aí já não é morte espiritual, é enterrou, já tem muito tempo. Então, irmãos, temos que ter um renovo. Temos que ter um renovo espiritual. Temos que vir aqui com fé. Nós podemos estar aqui em 200, podemos estar aqui em 5. O Senhor não precisa de multidão para agir. A multidão estava atrapalhando, a multidão estava interrompendo.
A tua adoração não depende daqui ter 300 pessoas, não. A tua adoração não precisa aqui ter a Lauriette cantando. Não. E ela é uma bênção, Malafaia é uma bênção. Mas a tua adoração depende de Cristo estar aqui. Ele é o único que merece toda a adoração, toda a honra e toda a glória. Sabe por quê, irmãos? Eu preguei hoje de manhã sobre... Vamos lá, vou falar um pouquinho, que eu gostei da palavra esta manhã. Apocalipse. Os irmãos de manhã ouviram aí. 21. Ele cura e quer te restaurar espiritualmente. Eu não sei a condição do irmão, eu sei a minha. Eu sei a minha. Eu preciso ser restaurado todo dia. Eu preciso ser melhor todo dia. Todo dia. Eu preciso ser melhor. Eu preciso estar aqui com fé, acreditando que se eu dobrar o meu joelho, o Senhor vai curar a irmã Elma, vai curar a irmã Maria Gersina, vai curar o meu vizinho, vai curar quem está doente na minha família, vai curar aqueles que não gostam de mim, aqueles que falam mal de mim, não importa, eu creio que o Senhor vai curar, vai transformar, vai salvar e vai restaurar. Eu tenho que estar aqui, Deus tem que me ver desse jeito, senão eu sou morto espiritual. E por que nós temos que ter uma vida espiritual com Cristo, renovada e vivificada? Olha que palavra linda. Apocalipse 21. E vi novo céu e nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva, enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos, ou com os santos de Deus, que habitará com eles. Eles serão o povo de Deus, e Deus mesmo estará com ele, e será o Deus deles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, e já não existirá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Isso já está falando que isso acabou tudo, essa luta nossa aqui. E aquele que estava sentado no trono disse: eis que faço novo todas as coisas. E acrescentou: escreva, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse mais ainda: tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Glorificado seja Deus até aqui. Que palavra maravilhosa, irmãos. Entenderam porque nós temos que ser renovados todo dia espiritualmente? Porque olha o que está nos aguardando. Essas enfermidades vão passar, esses problemas financeiros vão passar, essas perseguições vão passar, essas agonias, essas preocupações, isso vai cessar. E a vinda de Cristo está cada vez mais perto. Então nós temos cada dia que nos renovar espiritualmente. Muitos precisam de ser curados espiritualmente para ter fé, ter força e continuar na luta, porque ele diz que o vencedor lhe dará a coroa da vida. E parece que é uma coisa tão difícil. Sabe o que é difícil? Difícil é a gente sair da igreja e ir embora para o mundo. Isso é dificuldade. Difícil é o camarada estar lá adorando o ídolo estranho. Difícil é a pessoa estar adulterando. Difícil é a pessoa estar na droga. Difícil não é ter fé não, irmãos. Ter fé é privilégio. É algo que Deus nos deu para que nós vençamos tudo isso que está lá fora e nós contagiarmos todos que estão à nossa volta. Por que será que a irmã Luísa é tão feliz? Porque sempre está sorrindo. Tem vários relatos de enfermidade, que loucura!
para o mundo, para nós que somos restaurados, lavados e remidos pelo sangue de Cristo, é bênção de Deus, é o Senhor agindo na vida dela, é o Senhor dando força, porque ela sabe o que lhe espera. É isso aqui que nos espera, irmãos. Enquanto nós estivermos aqui, temos que ser fiel a Cristo, intercessores, por aqueles que estão precisando lá fora, mas também por aqueles que estão precisando aqui dentro. Eu creio, irmãos, que se cada um aqui orar todo dia pelos irmãos que foram mencionados aqui, Deus vai agir, mas é orar todo dia, se possível jejuar, ficar aos pés de Cristo, que ele diz aqui, que o verdadeiro adorador move o coração dele, ele ouviu o pai da menina, o Jairo, ele ouviu a mulher do fluxo de sangue, ele ouviu o centurião romano, por que não vai ouvir eu e você que o aceitou como Senhor e Salvador? Qual a dificuldade nisso? Não, irmãos, ele tem muitas e muitas bênçãos para nós. Vamos agarrar essa fé, essa graça, que hoje está fácil. Os irmãos de muito tempo passado eram colocados em arenas para leão comer. Hoje não. Hoje está fácil. A gente não pode jogar isso de bandeja na mão do inimigo e vir para a igreja como se... E vem dos irmãos, de um lado doente, do lado desempregado, do problema aqui, e a gente vem como se... Vamos assistir o Harry Potter. Não. Deus te chamou para ser melhor que isso. Deus te chamou para impactar, para fazer a diferença. Não importa se você é cooperador, é diácono, é presbítero, é pastor, é líder das irmãs, não é. Se você só canta no coral, nos varões, não importa. Não importa o que você faz, o que você não faça nada. Ele te chamou para ser diferente. E a tua oração move o coração de Deus. E você não precisa de plateia. Você não precisa de gente para falar, parabéns, você orou e eu fui curado. Não, nada disso. É em secreto que você será recompensado pelo autor e consumador da nossa fé. Você vai orar, eles vão ser curados, e o nome do Senhor será glorificado, e Deus vai olhar você e falar, olha, sabe por que os discípulos que estavam seguindo Jesus incomodaram ele para atender o centurião? Viram que os irmãos leram aqui, prestaram atenção? Mestre, ele nos ajudou, ele é boa pessoa, e ainda ele nos ajudou a construir o templo, a sinagoga. Temos que ajudá-lo. Se você orar sem cessar pelo teu irmão, pelo teu próximo, quando você precisar, você acha que Deus não vai te atender? Aleluia. Se ele está vendo o teu amor pelo próximo, como aquele homem que pediu pelo seu servo, será que ele não vai impactar a tua vida também? Se ele não vai curar você, curar a tua esposa, o teu marido, o teu filho, o teu neto? Lógico que vai, porque ele está vendo o teu amor também pelos outros. Você não é egoísta, você é servo do Senhor, você é transformado, você tem uma vida espiritual com Cristo, e Ele está ansioso para te encontrar nos ares. Peço para o pastor pedir para a igreja levantar para nós orarmos, os irmãos ficarem de pé em nome de Jesus. Irmãos, vou pedir para a igreja orar, mas vou pedir para os irmãos que, não eu, o Espírito Santo de Deus está pedindo. Não olhem para mim, não finge, esqueça que sou eu. Se os irmãos quiserem, parece que é o Malafaia aqui, não tem problema. Olha aqui, irmãos, vamos orar pelos irmãos que estão doentes, mas vamos orar com fé, como esses 3 personagens tiveram fé. Os irmãos precisam da gente, a gente só precisa orar, irmãos, isso não é muito. A gente só precisa orar para que o Senhor cure, para que o Senhor haja na vida delas através da nossa fé. E eu creio que elas estão doentes e elas também têm fé. Elas contam com nossa oração. Vamos ser crentes espirituais, crentes melhores, a cada dia.
E agora eu vou orar, eu peço que a igreja ore comigo, mas vamos orar com fé, irmãos. Vamos orar para impactar, para incomodar o coração de Deus. Louvado seja Deus. Bendito Deus e amado Pai. Ó Senhor, obrigado pela tua santa palavra. Que eu possa ser um crente melhor, que eu possa ser um marido melhor, um filho melhor. Senhor, e agora, Senhor, eu venho clamar pelas pessoas que estão doentes, pelos irmãos em Cristo que estão doentes, a irmã Elma, a irmã Maria Gersina, e muitos outros irmãos que estão doentes, que aqui foram mencionados, pelos irmãos, Pai, que estão desempregados, pelos irmãos que estão destruídos, com a vida espiritual destruída. Eu creio no teu poder, Senhor, de cura. Oh, glória a Deus. Eu creio no teu poder, Senhor. Derrama do teu Espírito Santo. Derrama da tua unção de cura, Senhor. Capacita a tua serva com dom de cura. Capacita o teu servo, Pai, que sejam cheios do teu poder. Eu creio, Pai. Cura a irmã Elma, Senhor. Cura a irmã Maria Gersina, Senhor. Cura a audição do pastor Alencar. Oh, Senhor, cura, Senhor, o teu servo que está no hospital, que está no asilo, que está numa cadeira de roda, que não enxerga, que está fazendo hemodiálise, que está fazendo quimioterapia. Cura, Senhor, aquele que está em tratamento paliativo, aquele que está desenganado pela medicina. Oh, Senhor, muitos estão falando que não tem mais jeito, mas o Senhor curou a mulher do fluxo de sangue, o Senhor curou a filha de Jairo, o Senhor curou o servo do centurião, e nós clamamos com verdadeiros adoradores: cura, Senhor! Ajuntarabasai, louvado seja o teu nome, Senhor, já acreditando na cura, já acreditando nos milagres, que nós possamos estar renovados espiritualmente, que nós possamos estar aqui, sempre à espera do teu milagre, lhe adorando como é devido, em espírito e verdade, Senhor. Que nós possamos estar aqui, Senhor, lhe rendendo glória, lhe rendendo graça, que nós possamos estar aqui, Senhor, verdadeiramente, Senhor, em comunhão. Oh, glória a Deus, que nós possamos ser fortes e orar pelo nosso próximo, orar pelo nosso vizinho, impactar a vida da pessoa que trabalha conosco. Oh, glória a Deus, aleluia!